Olá, professores e professoras! Nosso vídeo de hoje de um conteúdo que vocês me pediram. Prof do céu, o que é uma próclise? Então, falarei sobre colocação dos pronomes oblíquos átonos. Sabemos que os pronomes oblíquos átonos são me, te, se, lhe, lhes, o, a, os, as, nos e vos. Mas como colocá-los adequadamente? Então, falarei sobre próclise, que é a colocação do pronome oblíquo átono antes do verbo, mesóclise, que é a colocação do pronome oblíquo átono em meio ao verbo, e ênclise, que é a colocação do pronome oblíquo átono depois do verbo. Neste vídeo, mais especificamente, nós falaremos sobre a próclise. Afinal, é um conteúdo extenso para que a prof passe em um vídeo só. Falaremos agora, então, quais são as partículas atrativas de próclise. Porque, afinal de contas, eu posso dizer assim, nunca me maltratou e jamais nunca maltratou-me. Por quê? Porque existem partículas que puxam o pronome oblíquo átono para a frente do verbo. Porque a colocação, ela pode ser feita antes, no meio e depois do verbo. A próclise tem 9 casos específicos. Comecemos pelo primeiro. A primeira partícula atrativa de próclise são palavras ou expressões negativas, como não, nunca e jamais. Essas palavrinhas puxam o pronome oblíquo átono para a frente da forma verbal. Então, o correto é dizer nunca me chamou e jamais nunca chamou-me. Entenderam? O nunca puxou o me para a frente do verbo. Este é o primeiro caso. Vamos para o segundo caso. No segundo caso, temos advérbios. Ai, prof, mas o que são advérbios? Advérbios são palavras que indicam uma circunstância. Essa circunstância pode ser de tempo, de modo, de lugar. Por exemplo, amanhã nos encontraremos. Esse amanhã é um advérbio de tempo e vai puxar o nos para a frente do verbo. Este é o segundo caso. Então, quando tivermos advérbios, os advérbios eles puxam o pronome oblíquo átono para a frente do verbo. No terceiro caso, então já vimos palavras ou expressões negativas, advérbios e eu sou obrigada a falar sobre os pronomes relativos. Os pronomes relativos são palavrinhas que resgatam alguma coisa que já foi dita no período. Por exemplo, há pessoas que nos querem bem. Esse que é um pronome relativo que resgatou pessoas e puxou o nos para a frente do verbo. Então, todos os pronomes relativos, que, o qual, os quais, cujo, cuja, cujos, cujas e onde, vão puxar o pronome oblíquo para a frente do verbo. No nosso quarto caso, temos as conjunções subordinativas, aquelas que dão início a uma oração subordinada adverbial. Prof do céu, eu vou lembrar disso tudo? Sim, são aquelas que vão indicar também uma circunstância. Por exemplo, quando nos viu, afastou-se. Eu não posso dizer quando viu-nos. Por quê? Porque o quando é uma conjunção subordinativa que vai puxar o nos para a frente do verbo. O próximo caso que a prof tem que falar para vocês é quando tivermos orações exclamativas. Em todas as orações exclamativas teremos casos de próclise. Por exemplo, como nos assustou? Ó, o ponto de exclamação. Esse como nos assustou, que é uma frase que indica admiração, surpresa e espanto, vai fazer com que o nos fique na frente do verbo. Além disso, nas orações interrogativas, também teremos casos proclíticos. Por exemplo, quanto nos custará o conserto do carro? Ó, quanto nos custará? É uma pergunta. Então, o quanto puxou o nos, que é um pronome oblíquo átono, para a frente da forma verbal. Além disso, temos as orações optativas. Ai, prof, indica a opção? Não. As orações optativas, elas exprimem desejo. Que Deus nos abençoe. É um desejo. Então, o nos está na frente do verbo abençoar.
Que os céus te favoreçam. O T está na frente do verbo favorecer. Então, nessas orações que indicam desejo, que chamamos de orações optativas, nós teremos os pronomes oblíquos átonos na frente das formas verbais. E ainda, quando tivermos gerúndio precedido de em. Ai, prof do céu! Lembram daquela propaganda? Em se plantando, tudo dá? Pois é, o em está na frente do plantando. E plantando é o quê? É um verbo no gerúndio, uma ação que está se realizando, plantando, correndo, pulando. Então, o se precisa aparecer na frente do verbo plantar. Em se plantando, tudo dá. É errado dizer em plantando-se, tudo dá. Entenderam, né, pessoal? Então, quando nós vamos usar o pronome oblíquo átono antes do verbo? Em todos esses casos que nós elencamos para vocês. São casos obrigatórios de próclise. E prof, e a mesóclise e a ênclise? Ah, gente, isso é conteúdo para um outro vídeo, porque eu quero vocês assim, ó, sempre comigo, estudando sempre. Então, aguardem. O próximo vídeo vai ser de mesóclise e de ênclise. Eu sempre digo que o dia que eu achar alguém que diga assim, amar-te-ei eternamente, eu caso. Tá gravado, hein? Se você gostou da nossa aula, dá um like, coloca o sininho para funcionar. E, gente, beijo grande da prof. Porque esse espaço aqui, esse espaço é nosso, de professor para professor.